aí a gente inicia nossa correção, né? Onde a tia pede que vocês fiquem bastante atentos em relação à correção, né? Quando a gente estiver fazendo a correção, quem errou, avisa para a tia dar um tempinho para colocar a resposta correta, ok? Até porque, como a tia já falou, esse conteúdo é conteúdo que irá ser avaliado, né? É o conteúdo do nosso próximo simulado, tá bom? Então, a primeira questão diz assim: relacione as colunas. 1, comida. Aí tem café e quiabo, né? Você coloca o número 1. 2, religião. Candomblé. Acharam? Coloca o 2. 3, vocabulário. Maracatuia. Não, maracutaia. E só maracutaia. Dança. Maracatu. Instrumento. Berimbau. Ok? Todo mundo conferiu? Vou repetir. Comida, café, quiabo. Conferindo. Religião, candomblé. Vocabulário, maracutaia. Dança, samba. Instrumento musical, berimbau. Ok? Aliás, na dança nós temos maracatu e samba, né? São 2, 4. Ok? Vamos para a questão 2. Os saberes da medicina tradicional africana estão presentes em remédios caseiros, feitos de ervas e raízes, e também em hábitos como os rituais de rezar para curar, né? É um hábito também que nós herdamos, né, dos povos africanos. Geralmente, quando a criança é o bebezinho, novinho, que tem algum probleminha, a mãe leva logo para a pessoa rezar, né? Sem contar com a sua própria reza, né? Então, é um hábito, né, dos rituais africanos, tá bom? Aí aqui, a gente pode observar na primeira imagem, que são o quê? Ervas medicinais. Pode ler, Clarice. Ervas medicinais. Muito bem, meu amor. E na segunda é a rezadeira. Muito bem. Então, na primeira imagem, a gente observa as ervas medicinais. E na segunda, a africana aqui, né? Tida como uma rezadeira. Ok? Vamos para a opção A. Oi, amor. A minha menina errava muito quando eu era pequena lá para rezadeira. Tá vendo? Exatamente. É um ritual que nós herdamos dos povos africanos. Era eles que tinham esse costume, esse hábito, né? De rezar, né? Para a criança curar de alguma doença. Diga, Letícia. Você quer ler, Letícia? Esse aqui. A vassourinha serve para rezar e o feridas e a babosa se serve para curar a ferida. Ok. Muito bem. Excelente, viu, Letícia? É dessa forma mesmo, meu amor. E aí a gente continua aqui na opção A, que diz assim: pesquise com pessoas de sua família o hábito de usar ervas, raízes e de rezar para curar.
Vale recortar e colar imagens ou desenhar, né? Ou seja, você desenha ou você cola, né? Como a Letícia acabou aí de falar dela, né, Letícia? Então, alguém mais quer ler o que pesquisou, conseguiu com a família algum hábito de usar as raízes, as ervas? Hein? Tia, eu desenhei a mulher rezando em mim. Muito bem. O tio também desenhar a mulher rezando em mim. Tá bom, gente. Muito bem. Era um hábito, né, herdado por esses povos, né? E um hábito de usar ervas, né, e raízes. Diga, amor. A gente costuma fazer um chazinho. Eu, por exemplo, ali eu tenho o boldo, o capim-santo, né? Cidreira. Todas essas plantinhas servem para fazer chá, né? A casca de laranja, a folha da laranja, da goiabeira, todas essas raízes, essas folhas, né? Que são ervas medicinais, servem para fazer chá, né? A gente, quando está doente da barriga. Diga, amor. Eu quero fazer a questão B, que eu trouxe umas folhas. Ah, tá. Muito bem. A questão B fala assim, ó, pesquise e compre na feira da sua cidade algumas ervas e raízes e depois organize uma exposição na sala de aula, né? Se a gente tivesse nas nossas aulas normais, né, presenciais, nós iríamos fazer essa atividade, iríamos fazer essa exposição, né, na sala de aula dessas ervas medicinais. Mas é uma atividade que a gente pode deixar registrada aqui, que a gente pode concluir quando a gente retornar, ok? Mesmo que a gente não retorne agora já, lógico que não vai ser, né? A gente não tem data prevista para isso, mas a tia vai deixar registrado aqui no livro dela, assim como a tia deixou aquela outra atividade, para a gente realizar quando a gente retornar, mesmo que vocês já estejam no quarto ano, né? A gente realiza uma feira, faz uma exposição, não é isso? Todas essas atividades que o livro está propondo para a gente realizar como uma feira, como uma exposição, a tia está deixando registrado para a gente fazer isso quando a gente retornar, ok? Está tudo registrado aqui. A gente pode fazer uma exposição belíssima quando a gente retornar. A gente pode até fazer uma exposição de todas as nossas tarefas, né? Ornamenta lá o nosso pátio, coloca mesa, para colocar todas essas tarefinhas que a tia sempre está pedindo para vocês realizarem no caderno, desenho, né? Como foi o caso do desenho que a tia pediu na aula de ontem, de geografia, sobre o ciclo da água, desenho belíssimo que muitos já mostraram para mim. Tudo isso a gente pode fazer uma exposição quando a gente retornar, tá bom, gente? Tá certo? Tudo que a gente não está podendo fazer por conta da aula ser dessa forma, ser uma aula remota, a gente vai realizar quando a gente retornar. Isso eu prometo para cada um de vocês, tá bom? Vai ficar aqui registrado na minha agenda. E aí, a B, como a Letícia falou, né, sobre a feira, que a gente pode ir para a feira, mas muitas pessoas têm em sua casa, né, essas ervas medicinais, essas raízes, como eu acabei de falar para vocês, que eu mesmo tenho algumas, ok? E aí fica mais fácil para a gente realizar essa nossa exposição. Bom, vamos para a questão 3, que diz assim: pesquise uma música relacionada à cultura africana e escreva parte da letra nas linhas abaixo. Alguém conseguiu fazer isso? Eu consegui, tio. Eu posso ler? Pode ler sim. A música dos brancos, a música dos pretos, a música da fala, a dança dos ancas, o
das mulatas. Ó, essa dona caminhando. Muito bem. Um trechinho, né, meu amor? Tia, posso ler? Pode, Clarice. Ô, tia, Oi. eu escrevi o que a Carol escreveu. Tá bom, tá certo. Vai lá, Clarice. Nação da Africana, nação Pariri. Minha terra já bem longe das bandas de onde o sol vem. Esta é mais bonita. A outra eu quero ver. Muito bem, mais alguém fez? Tia, eu consegui. Bem, eu consegui. Conseguiu, meu amor? Pois lê para ti, por favor. Lê. Espera que eu ia colocar uma musiquinha. Papai, vem cá. Vem cá. A mãe colocou na parte. Colocou. Eu vou ler. Pronto, pode ler. Ye, sakamava, samae. Ya, sakamava, sama. Ye, sakamava, samae. Ya, sakamava, sama. Sim. Pronto. Agora tem. Pode parar. Pode parar. Ok, Letícia? Muito bem, viu, meu amor? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a diferença dessa cultura no Brasil, né? Diferenças culturais no Brasil. Vamos lá para a página 104. A gente pode observar as imagens, né? Da diferença dessas culturas, né? A gente vê aqui os africanos, os indígenas, né? E os brancos, né? São as três etnias formadoras dos nossos povos: branco, índio e negros. É isso? Quando os colonizadores portugueses chegaram às terras, que seria o Brasil, encontraram uma cultura local própria e se encantaram com as mulheres indígenas. Nós sabemos, que nós já aprendemos, né, para trás, conteúdos para trás, que quando os portugueses chegam aqui, nas nossas terras, né, encontram uma cultura própria. Os indígenas, eles já tinham seus costumes, né, já tinham suas crenças. Então, quando eles chegam no nosso território, encontram uma cultura local própria, né, e eles se admiram da forma como eles viviam. Eles se encantam com as mulheres indígenas. A interação portuguesa com essa nova etnia deixou marcas profundas na nossa história. Dela surgiu o caboclo, mistura do branco com o índio, né? Então, quando eles chegaram, né, que se embelezaram com as belas indígenas, né, houve o quê? A mistura, né, a união de um branco com a índia, que, consequentemente, né, gerou o caboclo, né? Surgiu o caboclo dessa união, dessa mistura, que foi uma das primeiras, né, transformações da etnia do Brasil, na época da colonização. Ok? E com o passar do tempo, vieram os africanos, né, escravizados para trabalhar nas lavouras. Lembra que os africanos foram tragos como escravo para trabalhar nas lavouras da cana-de-açúcar e, posteriormente, de café, e mais para frente da mineração? Então, com o passar do tempo, vieram os africanos escravizados para trabalhar na lavoura, e várias transformações foram acontecendo. Ao longo desse tempo,
nos hábitos, aliás, ao longo desse tempo, os habitantes dessa nova terra, com a contribuição de outros povos europeus, como os japoneses, os árabes e os judeus, o Brasil foi construindo uma identidade, uma etnia e cultura, né? E nos transformou em um país ricamente diversificado e miscigenado, né? O que isso quer dizer? Oi, amor. Diga. A gente falou europeu e colocou o Japão no meio, o Japão fica na Ásia. Não deu para me entender, Abner. Tá falhando a tua fala. Falou europeu, a gente falou europeu, países europeus, e depois falou Japão, mas o Japão fica na Ásia. Tá bom. Então, gente, como eu estava explicando aqui para vocês, é um país rico, né, diversificado em miscigenação, né? Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso país, o nosso Brasil, é constituído, ele foi constituído com identidade e etnia de povos diferentes, né? Com isso, a cultura, né, as diferenças culturais, como é o título do nosso tema aqui, se formou. Por quê? Porque foram vários povos, né? Primeiro foram os portugueses, foi isso? Misturou-se com os indígenas. Depois vieram os africanos, né? Mais tarde vieram quem? Os árabes, os judeus, né? Os japoneses. Então, todos esses povos que aqui passaram deixaram a sua contribuição, né? E aí, a cultura brasileira é diversificada, é rica, porque tem um pouquinho de cada, ok? A cultura do povo brasileiro não é única. A gente acabou de explicar isso, né? Ela é o resultado da mistura de etnias desde a época da nossa colonização. Contudo, a maior influência, certamente, é a do povo português, que deu origem à língua que nós falamos, às leis e que trouxe a religião cristã ao Brasil. Ou seja, essa riqueza, né, de diversificação na nossa cultura não é única, né? Mas é o resultado da mistura das etnias, né? Destes vários povos, desde a época da colonização. Mas, contudo, gente, a gente deve ter em mente que a maior influência foi a dos portugueses, dos povos portugueses, né? Que deu o quê? Origem à nossa fala, à nossa língua, né? E também a nossa religião, porque foram esses povos que trouxeram a religião católica, o catolicismo para o Brasil. Lembra que quando a tia falava para vocês, em conteúdos anteriores, que nas embarcações que chegavam, né, de Cabral, sempre vinham, em várias expedições, sempre vinham padres jesuítas para catequizar esses povos, né? Que eram os indígenas. Lembra disso? Então a religião católica, né, foi traga pelos portugueses, ok? Dos indígenas, herdamos o costume de dormir de redes, a alimentação à base de raízes e os hábitos de higiene, ok? Então, o costume da gente dormir de rede, nós herdamos os povos indígenas. O costume da gente se higienizar, da gente tomar banho, também foi desses povos. Os portugueses, eles não tinham costume de tomar banho. Os portugueses, eles passavam de meses sem tomar banho. E aí, imagine o fedor desse povo, né, gente? Então, eles não tinham esse costume de tomar banho. E os indígenas já tinham o costume de se banhar constantemente nos rios. Então, nós herdamos o hábito de higienização dos povos indígenas. E também o hábito de alimentação à base de raízes. Também foi desses povos. Ok? Como tem aí no livrinho de vocês, na imagem da redezinha esticada, herdada por esses povos. Dessa mistura de etnias,
temos como resultado nossas diferenças culturais. Porém, as diferenças não devem ser uma forma de discriminar, né? Rejeitar ou de desprezar o outro. Jamais a gente pode ter isso em mente, né? Até porque é algo contra nós seres humanos, né? Nós jamais devemos... As diferenças existem. Lógico que sempre vai existir, né? Mas nós devemos o quê? Respeitar, né? Não, jamais devemos discriminar, e sim respeitar, né? Precisamos aprender a respeitar e conviver com elas, não é isso? Pois cada um tem o seu próprio valor, e somente o conjunto de todas essas diferenças forma o povo brasileiro. Então, a gente percebe isso, essas diferenças de povos, essas diferenças de cultura, é muito marcante nos povos brasileiros, né? Mas diferenças que nós devemos o quê? Respeitar e nunca desprezar, né? Nunca. Jamais desprezar uma forma de, por exemplo, de se expressar. Se chega uma pessoa de outra região, né? Essa pessoa, ela vem trazendo a cultura de lá, né? Ela vem trazendo a forma de falar de lá, o sotaque de lá. Muitas vezes a gente pensa que é errado, né? Mas não é errado. É a forma deles se comunicarem, né? São o sotaque que eles usam lá na região dele. Isso, então, nós não devemos discriminá-lo, nós não devemos desprezar jamais, e sim respeitar, porque nós devemos aprender a conviver com as diferenças, não é verdade? Até dentro da nossa própria casa existem as diferenças, né? E para que se tenha uma boa convivência, a gente deve o quê? Respeitar, aprender a conviver com elas, não é verdade? Muito bem. Até mesmo, como a tia explicou, que essas diferenças elas existem até dentro da nossa casa, com a nossa família, os próprios irmãos, né? Muitas vezes não se entendem por conta das suas diferenças, né? E para que a gente tenha uma convivência agradável, uma convivência de união, nós devemos respeitar. Aí você diz assim, mas tia, meu irmão faz isso, eu não aceito, eu não gosto. Mas você tem de respeitar. E aí, você tem de fazer o quê? Dialogar, tem de conversar, chegar a um senso, dizer, eu vou aceitar, né? Eu vou respeitar para que a gente não fique mais com confusão, para que a gente não entre em atrito, para que a gente viva em união e paz. E é dessa forma que a gente faz. E isso, essa forma de respeitar, essa forma de aceitar, a gente começa dentro da nossa própria casa, né? Ok, galera? Aí aqui, continuando, abaixo lá do quadro, a gente vê os colonizadores vieram de climas europeus. Nada sabiam da vida dos trópicos, do cultivo de suas frutas, né? Tubérculos e leguminosas, como prepará-los e consumi-los. Aprenderam com os habitantes da terra as formas de manejar os solos, a maneira de morar, de se vestir e de assumir os hábitos higiênicos, como tomar banho diariamente, que foi o que eu falei para vocês. Então, eles vieram, né, chegaram aqui, não sabia de nada, da forma que eles viviam, né, da forma como eles viviam. Aí a tia pergunta para vocês, eles respeitaram essas diferenças? Eles respeitaram esses costumes? Hein? Eles chegaram aqui e já começaram a praticamente obrigar os indígenas a viver da forma deles, né? Mas eles aprenderam também com os povos indígenas. Uma das que eles aprenderam, que ele fala aqui, é a se vestir, de assumir os hábitos higiênicos
né, como tomar banho todos os dias. Então, com o passar do tempo, eles viram que aquilo ali, aquele hábito dos povos indígenas, era bom, era favorável a eles, até porque o clima o clima daqui era totalmente diferente do clima da Europa, né? Então, eles começaram a se habituar, né? Eles começaram a se habituar, mas eles nunca, jamais deixaram que os povos indígenas continuassem a sua vida da forma que era antes deles chegarem aqui. Eles chegaram já fazendo com que a vida dos povos indígenas mudassem totalmente. Não é isso, gente? Então, a gente deixa para vocês realizarem em casa a página 106, ok? Páginazinha 106. E a tia deixa um abraço, um beijo para cada um de vocês e um fim de semana abençoado. Tchau, Bom? tia. Tchau, meus amores. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Olá, meus amores, bom dia. Bom dia, tia. Oi, tia. Oi, sexta-feira. Bom dia, tia. Todo mundo feliz porque é sexta-feira, né? Chegando o fim de semana, né? Só um minutinho, meus amores. Chegando o fim de semana, hoje, o último dia de aula, né, dessa semana, dia 14 de agosto, né, de 2020, e a gente tá feliz. Sim, né? Porque sexta-feira é um dia maravilhoso. Adoro o dia de Tia. sexta-feira. Oi. Como é que a gente chama a nota das nossas provas? Meu amor, lá na agenda, tá certo? Já foi disponibilizada. As notas foram disponibilizadas, tá? Vocês já podem olhar lá na agenda, certo? Na agenda online de vocês. Vocês têm lá a senhazinha, né? Vocês sabem como olhar, certo? Desejo a vocês, meus amores, uma ótima sexta-feira, tá certo? Desejo a vocês uma ótima manhã, certo? Que todo mundo